A graça e a paz a todos e todas, sejam muito bem-vindos. Nós somos a Igreja Metodista em Vila Rica. Estamos reunidos nessa noite para mais um culto online. Estamos juntos de maneira virtual e eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia para a gente poder começar o nosso tempo de culto lendo a palavra do Senhor nessa noite. E eu quero convidar você para abrir em 1 Tessalonicenses. Nós vamos ler dos versículos 16 até os versículos 23 do capítulo 5, que diz assim: Estejam sempre alegres, orem sem cessar. Em tudo deem graças, porque essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não desprezem as profecias. Examinem todas as coisas, retenham o que é bom. Abstenham-se de toda forma de mal. O mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é um dia especial para nós, é domingo, dia que nós celebramos a Deus juntos como igreja, e eu gostaria de podermos lembrar desse texto sempre. Estejam sempre alegres. E o versículo 18 diz: Em tudo deem graças, porque essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Estamos reunidos aqui porque essa é a vontade de Deus para nós em Cristo Jesus. Que nós possamos nesse culto engrandecer o nome de Deus, mesmo à distância hoje, mesmo que estejamos cada um na nossa casa, mas que a gente possa juntos engrandecer o nome de Deus. Feche os seus olhos aí na sua casa, que você possa entrar num espírito de oração. Hoje é um dia especial para nós e eu gostaria muito de saber que você está orando comigo, de crer que você está com seus olhos fechados, também orando aí na sua casa. E assim como a gente tem aprendido, né, que clamor é gritar, é gritaria, que você também possa abrir os seus lábios e orar ao nosso Deus agora, em nome de Jesus. Senhor Pai, estamos reunidos, Pai. Nós gostaríamos de estar reunidos de maneira diferente, mas estamos de forma virtual. O Senhor nos conhece, o Senhor sabe quais são os anseios do nosso coração, o Senhor nos ama incondicionalmente, nós queremos demonstrar o nosso amor a Ti também, Pai, nessa noite. Queremos adorar o Teu nome, queremos dizer que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor é poderoso, Deus, que todas as coisas estão no Seu controle, nada saiu diante de Ti, Senhor. Nós estamos cada um na nossa casa agora, mas sabemos que o Senhor está cuidando de cada um de nós. O Senhor está, Pai, com cada membro da nossa igreja, que em nome de Jesus o Senhor possa nos alcançar com o Teu Espírito Santo, nos abraçar, Deus, trazer conforto, trazer tranquilidade, trazer alegria, Senhor, de estar contigo. Nós engrandecemos a Ti, Deus, e Te pedimos, Pai, que o Senhor se faça presente nesse culto nessa noite. Alcança, Senhor, em nome de Jesus, cada lar que está com o computador ligado, com a televisão ligada, com o celular conectado. Não importa, Deus, nós cremos que o Teu amor pode ultrapassar toda a tecnologia e nos abraçar. Te agradecemos pela oportunidade de cultuar o Teu nome neste domingo. Te pedimos que o Senhor nos abençoe, que continue conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, meu amado e minha amada, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa igreja metodista em Vila Rica. É uma alegria cultuar a Deus com vocês, é uma alegria compartilhar da palavra com vocês. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Queria convidar os nossos irmãos e as nossas irmãs a abrir a Bíblia de vocês lá no livro de Josué. Josué capítulo 1, nós vamos ler o versículo 1 e o versículo 2. Josué, capítulo 1, versículo 1 e versículo 2. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Amém.
Curva a tua cabeça, meu amado, minha amada, vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, ó meu Pai, pela tua palavra, te agradecemos pelas nossas vidas, te agradecemos pela oportunidade que nós temos de te servir, pela oportunidade que nós temos de ler a tua palavra. Obrigado por esses homens e por essas mulheres que escreveram esses livros e deixaram registrados todos esses seus mandamentos, todas esses seus ensinamentos para nós, que são ricos e nos fazem refletir dia após dia sobre como nós temos vivido as nossas vidas, que nós possamos aprender com essa palavra, que nós possamos aplicar essa palavra na nossa vida e possamos ser edificados pelo Teu Espírito Santo. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, gente, como a gente viu aqui, nesse texto que acabamos de ler de Josué, Moisés morreu. Foi embora Moisés. Todo mundo aqui conhece a história de Moisés, creio que sim. Moisés foi um homem que libertou o povo de Deus do Egito, foi o homem que teve ali seus ensinamentos. Moisés que falava com o faraó para libertar o povo e fez vários milagres junto a Deus para libertar o povo de Israel ali do Egito. Moisés foi um homem de Deus, um homem escolhido por Deus, porém Moisés, aqui no texto, morreu, guardou a fé. Moisés cumpriu o seu trabalho, Moisés fez a tua participação no reino de Deus aqui na terra, mas agora se foi. Moisés libertou o povo, Moisés formou as tribos, Moisés ensinou o povo, porém agora seu fôlego de vida acabou. Moisés morreu, mas o povo ficou. Moisés morreu, mas a terra ainda continua sendo prometida. Moisés morreu, mas o chamado do povo também não terminou com Moisés. Quando Moisés morre, então, Deus escolhe um substituto. O povo precisava de um substituto, o povo ainda estava vivo, o povo precisava de um guia, o povo precisava de alguém que orientasse os seus caminhos, de alguém que dissesse o que teria que fazer, de um líder que liderasse com diligência o povo de Israel para que eles pudessem alcançar o que começou com Moisés. Então o Senhor escolhe um substituto, e esse substituto é o próprio Josué. Josué era um homem temente a Deus, um homem que tinha um coração de servo, um homem corajoso, um homem de visão, um homem obediente a Deus, um homem obediente a Moisés, um homem que andava com Moisés, um homem que era discípulo de Moisés. Josué era este homem, um homem que aprendeu muito com teu mestre e agora ele é escolhido por Deus para dar instruções ao povo de Israel. Deus então dá instruções a Josué para que a obra que estava sendo realizada com Moisés não pare, mas continue, pois eles precisavam chegar à terra prometida, eles precisavam alcançar o objetivo que eles começaram lá no Egito. Então Deus levanta um substituto, e esse substituto é Josué. Substituto parece às vezes uma palavra meio estranha, parece que é um step, parece que substituto não é uma coisa que se leva a sério, né? Substituto parece que foi aquele que sobrou, aquele que foi embora, ficou aí o substituto. Se foi, mas trouxeram pra gente esse substituto aí. O professor faltou, mas vai vir um substituto. Eu lembro que quando eu era menor, estava na escola, toda vez que vinha um substituto, a gente já sabia que ia ser só bagunça na sala de aula. Porque o professor geralmente não aplicava as aulas, porque não sabia o que o professor estava dando, porque ele tinha sido chamado de última hora. E então
a sala era aquela bagunça, todo mundo se divertia, o máximo que acontecia era dar um desenho para a gente rabiscar, pintar, e era essa a imagem que a imagem que a gente tem de substituto. Substituto é aquele que veio para tapar um buraco, substituto é aquele que soa até meio manco, né? Meio vago a palavra. Diferente de Moisés. Moisés, escolhido de Deus, é diferente de substituto. Existem muitas histórias de pessoas que foram substituídas e na Bíblia não é diferente. Existem muitas histórias de pessoas que foram substituídas na Bíblia. Mulheres que muitas vezes perdiam seus maridos, elas ficavam viúvas e elas eram dadas em casamento para seus irmãos. E se eles não tivessem irmão, ou se os irmãos deles não quisessem pegar tua esposa, então, a tua viúva, em casamento, eles acabavam deixando o direito de se casar para outra pessoa e assim sucessivamente, né? E elas iam sendo oferecidas em casamento para outros da família, para que elas não voltassem para a casa de seus pais e assim não fossem motivo de vergonha para sua família. Temos o caso de Ruth, que se casa com Boaz, que de certa forma substituiu seu marido que faleceu. Temos a história de Timóteo, que substituiu Paulo em Éfeso e continuou o trabalho que Paulo tinha começado em Éfeso, naquela plantação de uma igreja, de comunidades, anunciando o Evangelho de Deus. Temos também a história de Judas, o Iscariotes, né, que foi substituído por Matias depois de um tempo que ele foi suicidado, né, ele se suicidou. Ele também foi um substituto de Judas. Matias substituiu a Judas nos 12 apóstolos. Temos outro tipo de substituição na Bíblia também. Uma substituição que não muda de corpo físico. Como assim, João? O que você está falando, rapaz? Você tá de brincadeira? É uma substituição de entendimento, uma substituição de mente, uma substituição de coração. E para esse tipo de substituição, eu quero falar da experiência de Jacó, que lutou com o anjo, recebeu a bênção de Deus e teve o seu nome alterado para Israel, de um modo de que seu nome significava enganador e agora então o seu nome é transformado para aquele que vê a Deus. Então, Jacó, que significava enganador, tem o seu nome alterado para aquele que vê a Deus. Foi também uma mudança, foi também uma substituição, não só uma substituição de nome, mas uma substituição de vida, uma substituição de caráter, uma substituição de visão na vida de Jacó. Eu quero trabalhar com vocês também aqui uma outra substituição, e essa é a substituição de Saulo. Eu vou trabalhar com vocês hoje a substituição de Saulo. Saulo era um homem perseguidor dos cristãos. Saulo era aquele que se julgava irrepreensível nas leis, um homem, vamos dizer, um pouco malvado, um homem que matava cristãos, um homem que guardava a lei fielmente. Assim é como ele se descreve. Um homem cujas mãos foram manchadas de sangue inocente de homens e mulheres que acabavam de se tornar novas criaturas, também substituindo seus velhos homens dentro deles mesmos. No livro de Atos, no capítulo 9, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 20, que diz assim: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote,
Pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, aquele a quem você persegue. Levanta-se, entra na cidade e alguém dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas ninguém via nada. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada, e os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias esteve cego, não comeu e nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: Vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos, para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito deste homem e de todo o mal que ele tem feito aos santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Amém. Amém. Queridos, depois então desse episódio, um episódio completamente sobrenatural, Paulo, então, antes Saulo, viu uma luz e aquela luz então o cegou e ele ficou ali 3 dias sem comer, sem beber nada na casa de um outro homem, que então um discípulo foi lá e impôs as mãos sobre Paulo e Paulo ali foi batizado pelo Espírito Santo. Paulo foi cheio do Espírito Santo e logo depois então Paulo já sai e começa a anunciar o Evangelho de Cristo e começa a ser chamado de Paulo. Então também houve uma substituição ali em Saulo para Paulo. Saulo foi substituído também. Aquele homem que era irrepreensível nas leis, aquele homem que perseguia cristãos, aquele homem que foi chamado a sofrer. Este é o chamado de Paulo, sofrer pelo nome de Cristo. É isso que está escrito no texto a respeito de Paulo. Queridos, eu tenho visto que as coisas elas mudam muito rapidamente. Ontem mesmo nós estávamos totalmente isolados dentro de casa. Depois já começamos a flexibilizar as coisas e então começamos a voltar à nossa rotina ao normal. Ou então aquele papo de mãe, aquele papo de pai. Parece ontem que você nasceu, você era pequenininho assim, chorava, feito um bezerro, não tinha cabelo nenhum, tá certo que alguns vão perdendo depois de um tempo, mas você era uma raspinha de tacho, cheio de veia na testa, era um branquinho de nada, e todas as vezes que nós escutamos essas histórias de pai e mãe, elas são totalmente idênticas. Sempre parece que isso aconteceu há pouco tempo, e quando nós acabamos olhando a nossa vida, a gente vê
que as coisas acontecem muito rápido. E na história da Bíblia não é diferente. Eu tenho visto também que tudo fica melhor depois que nós entendemos o que temos que fazer, depois que nós entendemos que existe sim algo que pode substituir e pode então virar melhor do que aquilo que a gente vive. Aonde que eu quero chegar com isso? Eu vou falar para vocês. Josué, ele já sabia o que ele tinha que fazer. Josué não tinha que discernir praticamente nada. Josué praticamente pegou o povo já bem tratado, o povo já bem obediente, vamos dizer assim. Eles já tinham tomado bastante cabeçada com Moisés. Moisés já tinha feito diversas coisas ali com eles e eles eram totalmente desobedientes e Moisés já tinha dado várias broncas. Então, quando Moisés morre, Josué chega com um povo já um pouco mais maduro, um povo já um pouco mais obediente à palavra de Deus, aos ensinamentos de Deus. E Josué consegue então fazer o teu trabalho ali perfeitamente. Também temos a história de Davi. Davi substitui Saul. Saul também faz coisas terríveis com o povo. E Davi vê então como que Saul dirigia o povo e Davi faz completamente diferente. Davi é usado ali por Deus. Saul também tinha sido escolhido por Deus. Porém, ele mesmo decide não fazer as coisas do jeito certo, da forma certa. Então Davi aprende com os erros de Saul e decide fazer o que é correto aos olhos de Deus. E Davi é um rei extraordinário. Eu tenho entendido que a glória da segunda casa sempre será maior do que a da primeira. Mas a pergunta que eu faço para você hoje é: será que você é um substituto? Talvez você pode falar assim para mim: não, eu não sou um substituto, eu sou o original. Eu não sou nenhum substituto que veio ali de step, eu não sou nenhum que você pode jogar fora, muito pelo contrário. Eu sou de uma linhagem completamente perfeita. Eu sempre fiz tudo correto na minha vida, eu estudei no melhor colégio, na melhor faculdade, tenho o melhor diploma, eu só tirava 10. Eu sou irrepreensível, eu não sou substituto. Eu sou o primeiro, eu sou aquele que foi escolhido. Querido e querida, eu quero dizer para você que é melhor ser substituto do que ser o primeiro. Quando nós olhamos a história da criação, nós vemos que Adão foi o primeiro. A Bíblia fala de Jesus como o segundo Adão. E Jesus foi o perfeito. Foi não. Jesus é o perfeito. Como eu acabei de dizer, olhamos a história aqui de Moisés, homem usado por Deus. Mas olhamos a história de Josué, homem tremendamente corajoso, homem fiel a Deus, que faz o que é correto, que dirige o povo perfeitamente. Temos a história também de Davi. Saul era um homem corajoso, um homem forte, um homem que o povo gostava de Saul, e é eles mesmos quem escolhem Saul para ser rei. Saul era de uma família militar, Saul era aquele cara fortão, aquele cara que sabia o que estava fazendo, aquele que ganhava guerras. Davi também era um substituto. Davi entende como conduzir um povo perfeitamente. Ele entende que para ele conduzir um povo com diligência e com perfeição, ele primeiro tem que colocar Deus na frente. É Deus quem conduz o povo. Davi entende que não é ele quem conduz. Davi entende que é Deus. Saul não. Saul se achava ao máximo. Saul se achava aquele que podia conduzir, aquele que sabia, aquele que era corajoso, aquele que ganhava guerras, batalhas. Davi não. Davi sabia que se Deus não tivesse com ele, ele não conseguiria conduzir ninguém. Ele não conseguiria vencer nenhuma batalha.
e Davi era o substituto. Por isso a pergunta que eu faço para vocês é: você é um substituto? Você foi substituto de um homem carrancudo? Você é substituto de um homem que não faz aquilo que agrada a Deus? Existe um novo homem aí dentro de você? Existe uma nova mulher aí dentro de você? Essa é a pergunta que eu quero fazer para você nesta noite. Se você se acha um novo homem e se você se acha uma nova mulher porque você encontrou os caminhos do Senhor, então, querido e querida, eu preciso te falar algo. Você precisa deixar o teu velho homem morrer. Você precisa abandonar as tuas práticas para que o teu novo homem possa conduzir um povo como Davi conduziu. Você precisa parar de fazer as coisas que você sabe que não te levam a lugar nenhum, para que o Espírito Santo possa transformar o teu coração, para que o Espírito Santo possa transformar a tua mente. Você precisa parar de querer ser chamado de Paulo, mas continuar caminhando como Saulo. Ou você assume esse papel de substituto, ou você vai precisar voltar aos pés da cruz. Essa é a mensagem para a tua vida hoje. Sou um substituto? Essa é a pergunta para a tua vida hoje. Será que eu tenho sido um substituto? Será que realmente eu não estou fazendo aquelas coisas que eu fazia antes, quando eu não conhecia Jesus? Será que eu mudei o meu caráter? Será que foi transformada a minha mente? Será que foi transformada as palavras da minha boca? Será que o que interessa para mim é anunciar o Evangelho de Deus? Quantas vezes, querido e querida, vocês continuam fazendo as mesmas coisas que vocês faziam no passado, antes de encontrar com Deus? Quantas vezes vocês fazem as coisas das mesmas formas, dos mesmos jeitos, e sempre dá errado do mesmo jeito? Porque vocês fazem com o velho homem. Quantas vezes vocês deixam o velho homem tomar conta de vocês e vocês tomam as mesmas atitudes, sendo grosseiros muitas vezes, sendo completamente estúpidos, não dando atenção para os ensinamentos de Deus para a tua vida, não dando atenção para aquilo que o Espírito Santo fala dentro do teu coração. Paulo, ele completamente abandonou a vida de Saulo. Paulo entendeu que o Espírito Santo estava agindo na vida dele. Paulo entendeu que aquela visão não era qualquer visão. Ele entendeu que aquela luz não era qualquer luz. Ele entendeu que aquela voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele entendeu que aquela voz era a voz do Senhor, o Senhor dos exércitos, aquele que queria transformar a vida dele. E ele entendeu e seguiu o Evangelho, tanto que depois de 3 dias de jejum, 3 dias sem comer e sem beber, Ananias impõe as mãos sobre ele e ele é transformado. E no dia seguinte ele já está pregando o Evangelho, e depois ele começa a plantar igrejas, e depois ele começa a viajar, e depois ele começa a ser preso por causa do amor. Então ele começa a sofrer pelo nome de Jesus. Agora a minha pergunta é: o que você fez desde o dia em que você virou nova criatura? O que você tem feito desde o dia em que Jesus transformou os teus caminhos? Querido, faça essa pergunta para você. Olha a tua caminhada de vida. Não, mas eu encontrei Jesus quando eu era pequenininho ainda. E quantos anos você tem? 20, 30, 40, 50 anos?
60, 70, não sei. E o que você fez até agora? Quais foram as obras que você deixou com que o Espírito Santo cumprisse na tua vida? E não é você cumprir na tua vida, é o Espírito Santo cumprir na tua vida. Essa é a maior dificuldade que nós temos. Nós não deixamos o Espírito Santo agir nas nossas vidas. Nós não damos ouvido ao que o Espírito Santo quer fazer através de nós. Nós colocamos religiosidade na frente, nós colocamos o nosso ego na frente, nós colocamos as nossas vontades em prioridades. Queridos, quando você vai deixar de ser professor para ser aluno? Eu quero saber quando você vai deixar de ser perseguidor para ser perseguido. Eu quero saber quando você vai deixar de ser juiz para ser julgado. Eu quero que você pense, querido, quando você vai deixar de ser um grosso, um chucro, um estúpido e vai começar a tratar as pessoas com educação, que você vai começar a ouvir as pessoas e entender que você não é aquele que sabe de tudo ou aquela que sabe de tudo. Quando você vai deixar o Espírito Santo agir na tua vida? Quando? Já se passaram dias? Já se passaram meses? Se passaram anos? Quando você vai deixar de ser um preguiçoso ou uma preguiçosa e vai viver o Evangelho da maneira certa? Quando? Jesus, ele quer transformar teu coração, querido e querida. Jesus, ele quer mudar a tua vida. Jesus, ele quer substituir aquele velho homem por um melhor, por um novo homem. Um homem que entende o que Deus quer para a vida dele. Um homem que sabe o que ele tem que fazer. Um homem de visão, que enxerga aquilo além do que a tua vista pode enxergar. Talvez você só está olhando com os teus olhos normais e você consegue só ver aquelas coisas que estão ao teu redor. Mas o novo homem, ele vê lá na frente. Ele vê coisas sobrenaturais. Quando você vai deixar Deus te transformar em um homem corajoso? Quando você vai deixar Deus te amar? Ele quer transformar em uma pessoa que ama a Deus acima de todas as coisas. Ele quer substituir todas as suas lembranças. Sabe aquelas lembranças horríveis? Ele quer substituir essas lembranças em lembranças que vão abençoar a tua vida e vão abençoar outras vidas. Ele quer transformar. Mas você precisa deixar de lado o teu velho homem. Você precisa deixar de lado tua velha mulher. Você precisa deixar de lado coisas que já são passado na tua vida. Você precisa deixar o Espírito Santo agir no teu coração. Você precisa deixar o Espírito Santo agir na tua vida. Para de perder tempo. Para de perder vida. Para de pregar Jesus na cruz todo santo dia. Para. Ele quer substituir o teu cansaço, filho e filha, por auxílio bem presente. Ele quer substituir o teu fardo pesado por um fardo bem leve. Por isso eu quero convidar você, meu querido e minha querida, a curvar a tua cabeça, a entregar teu coração a Jesus, a entregar a tua vida a Jesus. Eu não quero saber se você já
já aceitou Jesus como Senhor e Salvador da tua vida? Não. Eu quero que você entregue este momento para Jesus. Queria que aí na tua casa você curvasse a tua cabeça neste momento. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero abençoar a tua vida neste momento, para que você deixe de lado esse velho homem, que você possa viver um novo, você possa trocar de nome, você possa viver uma transformação na tua vida. Em nome de Jesus. Curva a tua cabeça. Senhor, nós entendemos, ó meu Pai. Entendemos o teu chamado para as nossas vidas, entendemos que não fizemos aquilo que era correto aos teus olhos. Entendemos que não agradamos a ti. Entendemos que deixamos o nosso ego sobressair sobre as nossas vidas. Entendemos que deixamos de lado aquele chamado que o Senhor fez lá atrás. E quisemos viver a vida como se nós mandássemos nela. Esquecemos que fomos comprados pelo Senhor. Esquecemos que o Senhor pagou um preço muito alto por cada um de nós. E agimos como se nada tivesse acontecido. Pai, tem misericórdia de nós. Senhor, nós não queremos mais viver essa vida. A vida de um velho homem, a vida que não agrada a Ti. Não queremos mais essas lembranças que não edificam mais as nossas vidas, que às vezes até aprendemos com elas, mas agora não faz mais sentido para nós. Senhor, nós queremos viver o novo do Senhor para as nossas vidas. Nós queremos ser substituídos. Senhor, eu quero ser o substituto. Substitui, Senhor. Substitui aquele velho homem dentro de mim por um novo homem, uma nova criatura. Um homem que escuta a tua voz. Um homem que obedece a tua voz. Um homem que tem intimidade com o teu Espírito Santo. Por isso, Senhor, eu abençoo a cada irmão e a cada irmã que entendeu essa palavra e que de alguma forma o teu Espírito Santo falou no íntimo dele ou dela aí. E eu clamo ao teu Espírito Santo agora neste momento, transforma, Senhor. Transforma esta vida, transforma esta família, transforma esta geração, ó meu Pai, que entende que tem que ser substituto. Nós queremos fazer a tua vontade acima de todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. Recebamos a bênção, queridos e queridas. Estendam tuas mãos assim. Que o amor de Deus que é Pai, que a graça de Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês, não só hoje, mas para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém.